Boa noite, paz seja com todos. Meus irmãos, mais uma vez é uma alegria estarmos aqui neste momento, falando um pouco mais da palavra de Deus, e vamos ainda continuar dentro do nosso assunto, que é da mordomia cristã. E sempre se faz necessário a gente lembrar do que se trata a mordomia cristã, né? E o que é mordomia? Mordomia cristã é a chamada a responsabilidade de cristão em relação à administração dos bens espirituais e materiais que são nos dados, que são nos outorgados por Deus. E a Bíblia diz claramente que somos mordomos de Deus nessa terra. Ou seja, nós estamos aqui principalmente para podermos administrar tudo aquilo que Deus tem colocado às nossas mãos, né? E tudo aquilo diz respeito às coisas materiais, diz respeito à nossa alma, diz respeito às almas que estão por aí, né? Como objetivo de alcançarmos, e o nosso espírito. Então, tudo isso faz parte da tarefa, ou do legado, ou das nossas responsabilidades para com Deus, né? Então, a gente, como usamos na aula passada, o exemplo dos talentos, né? Deus tem nos dado dons e capacidades para fazermos e para administrarmos aqui na terra. E temos também dois aspectos a serem tratados na aula de hoje: a mordomia da alma e do espírito. E muitas vezes a gente pensa que é uma coisa só, mas na realidade existem algumas diferenças entre o que é alma e o que é espírito, né? Nós vamos começar com um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se observarmos, irmãos, nesse texto, né, da carta aos Tessalonicenses, existem três partes de nós mesmos, relatada aí por Paulo, né? Espírito, né? Alma e corpo. Então, a gente tem que entender que nós somos também, temos essa separação trina, né? Ou triangular, vamos dizer assim, né? E a alma humana, ela é dotada de poderes inatos, né? O que é inato? É natural, faz parte da alma humana, a inteligência, a emoção e livre-arbítrio. E que torna a nossa alma extremamente responsável. Por quê? A questão, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está jogando responsabilidade sobre a nossa alma, né? E também o nosso corpo, a nossa alma, possui o que a gente chama-se de natureza espiritual, né? Também muito conhecido como uma consciência do homem, né? A gente não pode extinguir a alma, né? O pensamento mais comum que a gente tem, às vezes, a gente vê as pessoas falarem assim, né? Morreu, acabou tudo. Quando a gente fala isso não é a expressão da verdade, né? Pois não se pode matar a alma. A alma pode se separar do corpo no momento da morte física, mas matar a alma é impossível, né? A alma é a parte intelectual do homem. É a alma que possui os poderes de decisão dentro do corpo. É ela que obedece ou não a Deus. É ela que
que decide consagrar-se a Deus ou menosprezar os conselhos do Espírito, e por essa razão a alma receberá julgamento pelos atos e decisões que tomou enquanto vivia no corpo físico. Então, a alma que será julgada, a nossa alma que será colocada diante de Deus naquele grande dia, no grande dia, né? O conceito teológico de alma é o seguinte: alma, parte não material e imortal do ser humano, sede da consciência própria, da razão, dos sentimentos e das emoções, né? Quando a gente fala de decisões, é muito comum a gente pensar nas decisões do dia a dia, mas a gente tem que entender que tem coisas que a gente decide de forma tão natural pelo nosso inconsciente, que às vezes a gente nem percebe que é uma decisão. Às vezes a gente toma inconscientemente a decisão de cruzar os braços, né, de não fazer nada, e parece que a gente não tomou decisão, simplesmente aconteceu, mas não. Isso é fruto de uma decisão. Isso é fruto de um pensamento da nossa alma, né? E aí nós vamos falar um pouco da mordomia das faculdades da alma, ou seja, das coisas que são inerentes, que pertencem à alma, né? A mordomia da personalidade abrange 3 faculdades principais da alma humana, que são o intelecto, a vontade e o sentimento. Quando fala de sentimento, a gente está falando de afetividade e emoções. Não é a primeira vez que eu vou falar isso, em outras oportunidades da escola bíblica, eu já falei. Nós devemos controlar as nossas emoções. Quando a gente fala, por exemplo, de amor ao próximo, o amor conjugal, o amor aos filhos, o amor a alguém, nós estamos falando de um sentimento, de uma emoção, mas nós podemos decidir amar ou não amar alguém. O amor é uma decisão racional, né? Então, quando a gente fala da mordomia da alma, ou seja, dos nossos sentimentos, a gente está falando que nós temos que administrar isso também, né? Quando a gente decide amar e também a odiar, isso tudo é uma decisão. Então, que nos foi colocada pelo livre-arbítrio, que Deus nos permitiu, e nós temos a decisão de gostar ou não de alguém, de amar ou não alguém. Isso é extremamente importante para que a gente dê continuidade dentro do tema, né? Outra coisa, a mordomia do intelecto, né? É a parte da alma humana que pensa, raciocina, decide, julga e conhece. É a psique, né? o intelecto mesmo, a inteligência do ser humano. Não devemos confundir o cérebro, que é o órgão físico e palpável, né, com o intelecto. O cérebro é onde são armazenadas os neurônios físicos, e que isso vira pó, isso volta ao pó. Mas o que se vive fica dentro do que a gente chama de alma, né? A alma permanece com esse conhecimento, né? Outra coisa, o homem é dotado da capacidade de imaginação, né? O homem planeja, o homem é capaz de projetar grandes coisas, grandes tarefas na sua mente, né? E também já se falou muitas vezes aqui na igreja, em várias oportunidades, né, que o cemitério é o local onde mais se tem realizações, vamos dizer assim, né? Os maiores projetos estão lá nos cemitérios,
né? O homem imagina fazer grandes coisas. E quando a gente fala de fazer algo, da mordomia, do ser mordomo, do servir a Deus, nós temos uma tendência de imaginarmos grandes tarefas, grandes coisas a serem feitas. E esquecemos que o serviço, a mordomia, né, ele é composto também de pequenas coisas, de pequenas atividades que fazemos. Né? Quando a gente pega a figura do mordomo, que é espelhada lá na Bíblia como José, né, as tarefas de José na casa de Potifar eram tarefas importantes, mas ele cuidava também das pequenas coisas. Ele cuidava das pequenas tarefas. E a mordomia também é isso. Né? Quando a gente fala da mordomia, né, cristã, eu não estou dizendo que são todas grandes tarefas que nós temos que fazer, né? Mas que é um conjunto, é o todo. Né? Bom, outra faculdade, né, da nossa alma, né, do ser humano, do homem, é a memória. Nós temos a capacidade de guardar no cérebro os fatos passados e presentes, e o homem tem a capacidade de reter ideias e conhecimentos adquiridos. Né? Quando a gente fala da capacidade do homem de memória, de reter ideias, de reter conhecimento, vou pedir até licença ao irmão Luxon, né, para citar os filhos dele. Né? Os filhos do irmão Luxon, né, haitiano, que está com a sua família aí. As crianças dele chegaram aqui né, na nossa igreja, na nossa comunidade, ainda bem pequenos, mas não entendiam uma palavra do nosso idioma, da nossa língua. Mas hoje já tem, eles conversam, parece que são daqui, são crianças daqui, e conversam muito bem, falam muito bem o português já, né? Então, isso é só um exemplo da gente, para a gente apresentar o quão a capacidade, né, de memória, de aprendizado que nós temos. E isso tudo está relacionado com a nossa alma. Né? Bom, tem uma outra faculdade, ou outra característica da alma, né? A questão, né, da alma humana, né? Que é a razão, capacidade de pensar, né, de julgar e compreender a relação entre as coisas, distinguir o verdadeiro do falso e o bem do mal. Né? Então, a gente tem essa capacidade. Né? Não precisa você falar com uma criança que roubar é errado. Ela naturalmente irá aprender isso. Ela terá a capacidade de julgamento. Né? Ela pode até enxergar isso como uma banalidade, se ela viver num meio que está cheio disso, está repleto disso, mas ela terá consciência, né, quando adquirir a idade da consciência, é óbvio, de que é certo ou errado. Né? Da mesma forma, a gente não pode dizer que um animal, por exemplo, a gente pode treinar um macaquinho, para que ele entre em determinado lugar e pegue determinada coisa e traga para nós. Porém, ele não tem ciência de que aquilo é certo ou errado. Ele simplesmente estará fazendo aquilo por repetição. Da mesma forma, um cachorro ou qualquer outro animal que seja domesticável. Então, você pode treiná-lo a fazer determinada coisa, mas que ele fará, porém, sem a consciência, sem a razão, sem a capacidade de julgamento de certo ou errado. Né? Outra coisa, para a gente dar continuidade.
A mordomia da vontade, né? É uma das qualidades mais fortes do ser humano, né? E aí a gente começa a ter os grandes conflitos. O que é a vontade divina e o que é a vontade humana, né? Qual a diferença dessas duas coisas, né? Porque a gente sabe que a vontade de Deus ela é perfeita, ela é universal, né? E ela é aplicável a toda criatura, né? Lá em Isaías 55, 8 e 9 fala: e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, né? Ou seja, a vontade de Deus, o pensamento de Deus, ele é muito maior do que o nosso. A nossa vontade, ela é muito egoísta, né? Quando a gente fala da vontade humana, a vontade humana ela se baseia de forma muito egoísta. Ela se baseia em si mesma, né? Então, nós, quando pensamos simplesmente pelas nossas vontades, nós pensamos muito em nós mesmos e não normalmente não pensamos, não tentamos pensar a vontade, né? A vontade divina. E aí tem alguns aspectos de como nós devemos exercer a mordomia sobre a alma, né? Mais uma vez eu vou citar alguns versículos e vou pedir aos irmãos que anotem aí, quem tiver a possibilidade de anotar, para olhar no momento oportuno, né? Eu vou citar os versículos. Mas antes disso, irmãos, aproveitar que já tem algumas pessoas que já estão conectadas aí na aula, eu na semana passada eu citei alguns nomes e de forma eu não fiz corretamente porque eu não citei o nome de todo mundo que estava online, né? Então eu peço desculpas aos irmãos que eu não citei o nome. Foi só mesmo incompetência da minha parte de olhar aqui a lista completa das pessoas que estavam conectadas, estavam online, né? E eu também sei que tem várias pessoas que assistem a aula depois. Então, se você estiver assistindo essa aula gravada depois, com muita alegria que eu agradeço a sua audiência, vamos dizer assim, e que esses estudos, que essa palavra que está sendo ministrada aqui, possa ser de grande valia para as nossas vidas, tá? Então, eu quero, novamente, pedir desculpas àqueles que estavam conectados na aula passada e que eu não citei o nome, tá? Me perdoe. E hoje eu não vou falar nome de ninguém, porque senão eu vou cair no mesmo erro. Tá bom, irmãos? E agradecer a você que assistiu depois ou que está assistindo depois esta aula também. Bom, como exercer a mordomia sobre a alma? Mateus 6, 21. Vamos lá, Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração, né? Quando a gente fala disso, irmãos, a gente tende a ver só a questão financeira, né? Opa, o Mateusão está firme e forte, ele já botou o versículo no ar aí, ó. Maravilha. Então, quando a gente fala da questão de subjugar, né? A gente está debaixo da vontade de Deus. Então, quando a gente subjuga a nossa vontade, quando a gente diminui a nossa vontade e coloca a vontade de Deus acima da nossa vontade, aí nós estamos começando a exercer a mordomia, né? Então,
outros versículos. Filipenses 4, 8, capítulo 4, versículos 8 e 9. Filipenses 4, versículos 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Isso aí, essa parte, ela fala muito sobre a questão da gente disciplinar os nossos pensamentos, né? Quando a gente fala pensar conforme Deus pensaria, é um exercício extremamente difícil para a gente, né? Porque isso só é possível quando a gente está realmente próximo de Deus. Um exemplo disso, irmãos, é quando a gente tem alguém que a gente é muito amigo, né, ou o nosso cônjuge, a nossa esposa, em que diante de determinada situação, diante de determinado contexto, a gente só olha para a pessoa e sabe exatamente o que é que ela está pensando. Sabe exatamente qual que vai ser a ação dela diante daquela situação. E quando a gente fala de disciplinar os nossos pensamentos, também é disso, também é nesse sentido. É sabermos que nos aproximarmos de Deus de uma forma, né? Porque quando a gente fala do mordomo, o mordomo é alguém que está extremamente próximo do seu Senhor. Porque ele vai fazer as coisas de acordo com a vontade do seu Senhor. Então, a mordomia não é algo que eu vou fazer do jeito que eu quero e apresentar ao meu Senhor. Não. A mordomia é eu fazer aquilo que o meu Senhor quer, como Ele quer e como Ele faria, né, se estivesse ali naquele momento. Então, a mordomia está ligado a fazer como o meu Senhor quer. Então, nesses versículos de Filipenses, mostra que a gente pode disciplinar os nossos pensamentos, né? E disciplinar os nossos pensamentos acontece quando nós nos aproximamos do nosso Senhor, né? Para que nós entendamos aquilo, que nós sejamos com Deus igual somos com algum nosso melhor amigo, ou com nosso esposo ou nossa esposa, em que só de olharmos, como eu citei, a gente já entenda aquilo que ela está pensando, aquilo que ela vai fazer, logo na sequência. E às vezes a gente até ri, né, em umas situações dessa, dentro assim, de casa, falando aí do esposo ou da esposa, que a gente sabe que naquela situação ela vai agir exatamente daquela forma, né? E aí, quando acontece, a gente ri porque estava correto o nosso raciocínio, ou seja, o nosso pensamento foi tal qual a ação da pessoa, né? Então, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, né? Levando-nos a produzir o fruto do Espírito. Pedi lá, Mateus, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, a mordomia, né, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente tem a capacidade de agir de acordo com aquilo que o nosso Senhor quer,
nós temos a capacidade de produzir, aí começamos a produzir o fruto do Espírito, né? Que é essa lista que a gente falou aí de Gálatas, né? Então, nós somos levados a produzir esses frutos, que são os frutos do Espírito. Bom, e para finalizar essa parte aí, nós temos a liberação, ou liberando o perdão. Mateus 6,12. Liberar perdão também faz parte do exercício da mordomia sobre a alma, né? A mordomia da alma. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Liberar perdão, irmãos, é extremamente importante. E esse versículo é um versículo que pede perdão pelos nossos pecados com uma condição, com uma condicionante, né? Com uma cláusula, né? Vamos dizer aí, uma espécie de contrato que está sendo feito ali, né? É um pedido feito com uma responsabilidade. Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, que quando eu peço perdão, para que Deus perdoe os meus pecados, na mesma medida em que eu tenho liberado perdão para quem pecou contra mim, ou para quem me deve, aos meus devedores, essa condição ela é extremamente, como se diz, contratual, vamos dizer assim, né? Porque me traz uma responsabilidade. Eu só vou receber perdão, eu só vou ser perdoado daquilo que eu tenho buscado perdão, se eu perdoar proporcionalmente a quem tem me ofendido. Né? Será que nós temos pensado na profundidade que é essa condição? Quando a gente está no exercício da mordomia, né? Porque o que eu tenho falado, irmãos, a mordomia é resultado, né, das nossas ações, né, se como mordomos ou não, se como mordomos fiéis ou não. Quando a gente vê lá na aula passada, né, que a gente fala das coisas da mordomia, quando a gente deu a introdução da mordomia, a gente citou o exemplo lá das parábolas, a parábola dos talentos, novamente citando, em que teve um servo que simplesmente pegou e enterrou tudo que foi lhe dado. Né? E, quando o seu senhor voltou, ele entregou tal qual havia recebido. Então, quando a gente fala de que a mordomia em todas as nossas ações, a gente tem que pegar tudo aquilo que veio a nós, produzirmos e devolvermos com ganho. Né? A gente tem que melhorar aquilo que nos foi dado. Então, nós temos essa responsabilidade como mordomos de Deus. Né? Quando a gente está falando aí de alma, né, aí a gente tem que falar, né, sobre o destino da alma. O corpo físico, esse é pó. Ao pó, né, como a própria Bíblia fala, ao pó voltará. E qual o destino da alma? Para onde vai a alma? Né? E aí a gente tem a questão de que, para os salvos em Cristo, a Bíblia nos ensina que todo homem que crer no Senhor e aceita Cristo como Salvador será salvo. E quando este passar pela morte física, estará eternamente em Cristo. Para os não salvos em Cristo, todos têm uma oportunidade de escolher. É aí que vem a história do livre-arbítrio, a sua eternidade. Cada um de nós podemos escolher onde vamos. Cada um de nós. Né?
Só há dois caminhos: ou estaremos com Cristo para sempre, ou estaremos para sempre sem Cristo. Está lá em Apocalipse 20:15. E todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida foi lançado ou será lançado no lago de fogo. Então, irmãos, vale a pena a gente gastar um tempinho sobre esse assunto. É escolha. Você escolhe. Nós escolhemos qual caminho que vamos. E prestem bem atenção, pelo que diz a Bíblia, né? E aí eu me atrevo a dizer, pelo que diz até aí quem gosta de estudar outras religiões, né? Outro dia eu estava lendo parte do Alcorão, né? O irmão do Evangelho lendo o Alcorão, a gente precisa ler para conhecer, faz parte da vida do cristão o aprendizado, irmãos. E aí mas muitas coisas do Alcorão batem exatamente iguais à Bíblia, né? O princípio lá do Velho Testamento, principalmente, muitas coisas, história de Ismael, né? Abraão. Então, também no Alcorão só existe os dois caminhos, né? Não vou entrar na discussão de comparar o Corão e o que defende a Bíblia. Não é isso. O que eu quero dizer é que esse conceito de céu, de inferno, não é uma particularidade nossa, dos cristãos, né? Então, isso também faz parte de outras religiões, vamos dizer assim, né? Mesmo que o princípio textual, né, histórico delas, são juntos, em determinado momento que há uma separação, uma ruptura da história aí, em que vai chegar ao Alcorão e nós com a Bíblia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse conceito da opção de você seguir um caminho que vai te levar ao gozo eterno, à salvação, a estar diante de Deus, ou no lago de fogo, como fala lá em Apocalipse, é sua, é nossa. Nós é que decidimos. E são as nossas ações em que vão produzir isso. Não existe uma terceira via. Não, ele não decidiu por Jesus, não, mas ele era bonzinho, ele fazia boas ações, fazia caridade, não, ele até ia na igreja de vez em quando. Mas, se não houver a decisão clara, efetiva e eficaz de que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, é o nosso único suficiente Salvador, isso é uma escolha sua, é uma escolha nossa. Então, todos temos uma oportunidade de escolher a sua eternidade. Só há dois caminhos: ou estaremos com Cristo para sempre, ou estaremos para sempre sem Cristo. E todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Bom, então, irmãos, aí nós terminamos a parte que fala especificamente de alma, e agora vamos tratar um pouco sobre especificamente a questão do espírito. Romanos 8:16. Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né?
aí a gente vê que tem dois espíritos, o Espírito de Deus e o nosso espírito. Ou seja, existe uma comunicação entre os dois. Né? O espírito do homem representa a natureza suprema e o habilita a ter comunhão pessoal com o seu Criador. O espírito é o que existe de melhor e mais puro no homem, pois vem de Deus. A intenção é lembrar ao homem de que ele foi criado por Deus e que esse Deus o ama e deseja ter comunhão com ele. É somente através do Espírito que o homem pode ter contato com Deus, falar com ele e ouvi-lo falar. Por isso, irmãos, que quando a gente pede que a unção do Espírito, né, que a graça do Espírito Santo de Deus recaia sobre nós, a gente está pedindo para que Deus nos encha também com o seu Espírito, para que tenhamos comunhão com Ele, né, e com Ele possamos interagir, com Ele nós possamos atuar mais. Bom, irmãos, mais uma vez, só para não esquecer de falar, quem tiver alguma pergunta, quem tiver algo a perguntar, a acrescentar, pode falar, pode escrever aí no chat, que o pessoal aqui, eu não estou tentando não olhar ali no chat para não perder a atenção, mas aí o pessoal aqui já dá o ok falando que tem uma pergunta e aí eu vou olhar, ok? Fiquem à vontade. A gente, quando está na transmissão online, a gente, os da velha guarda, os antigos, igual eu, assim, né? Apesar de eu conviver bem com a tecnologia, mas para ministrar a aula eu gosto de olhar no rosto das pessoas e ver se a reação, se as pessoas estão percebendo aquilo, se estão entendendo aquilo que eu estou falando. E, às vezes, as pessoas não percebem, mas a gente, de olhar para quem está assistindo a aula, a gente vê ali que se ele está entendendo ou não, se a gente pode continuar ou não. E assim, online, a gente perde essa referência. Então, assim, eu ainda estou tentando me adaptar a essa metodologia, né, sem ter a falar, sem ter a reação visual das pessoas. Então, por isso que eu peço que quem tiver algum comentário, alguma coisa, pode fazer, que se tiver alguma pergunta, a gente vai tentar responder. Tá bom? Bom, e o conceito geral, ou seja, o conceito comum de espírito. Espírito é coisa incognoscível, ou seja, que a gente não conhece, que anima o ser vivo. É uma entidade sobrenatural, como os anjos ou até mesmo os demônios. É um ser do mundo invisível, é o ar, é o sopro, é a respiração. Né? Isso consta do dicionário virtual. Desculpa. Bom, vamos ver aí a questão teológica do Espírito. É a parte imaterial que Deus insuflou no ser humano, transmitindo-lhe a vida. Está lá em Eclesiastes 2, 7. Né? É a origem do Espírito e a alma dentro do homem. Sabe-se que, em Adão, Deus soprou sobre suas narinas, tornando-o alma vivente. A palavra Espírito, em hebraico, é ruach, e em grego, pneuma. O Espírito é a parte invisível do homem, que juntamente com a alma compõe o ser interior, dentro da tricotomia humana, que a gente mencionou lá no início. O Espírito é o único elemento que nos liga a Deus, identificando-o com o seu Criador. Após a queda do homem, a comunhão com Deus foi desligada, trazendo para si a morte espiritual. Pela obra da redenção, o homem é reconciliado com Deus, adquirindo-lhe livre acesso para adorá-lo, servi-lo e glorificá-lo. É importante, irmãos, a gente falar disso, porque quando Deus cria o Adão ali, né, pelos relatos que a gente tem em Gênesis,
tem o sopro de Deus nas narinas daquela peça de barro que havia acabado de ser criada, de ser montada ali, né? E aí tem-se a alma e tem-se o espírito. E havia uma comunicação de espírito de Deus com o espírito do homem ali criado. E essa comunicação e essa interação, essa capacidade de interagir com o outro de forma, né, de uma maneira constante, ela foi quebrada pelo pecado, né? E ela foi só reconstruída, reconciliada com a morte de Cristo na cruz, né? Com a morte de Cristo na cruz, houve uma reconciliação do espírito daqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo, né, como sendo o sacrifício pelos seus pecados, pelos nossos pecados. E aí, essa aceitação desse sacrifício faz a religação do nosso espírito, trazendo novamente a possibilidade de um canal direto, de uma comunicação direta com Deus, né? Então, essa é uma definição assim, bem simplória, vamos dizer, do restabelecimento da comunicação espiritual, ou seja, do contato espiritual nosso com Deus, né? E aí vamos agora como praticar a mordomia do Espírito. Existem várias formas de praticar a mordomia do Espírito. Porém, nós vamos destacar apenas algumas, tá? Vamos ler lá em Salmo 119, nos versículos 9 ao 11. Vamos lá. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bom, como que eu posso praticar a mordomia do Espírito com base nesses 3 versículos que nós lemos lá de Salmo 119? Através do conhecimento da palavra, através da Bíblia. E por que nós podemos praticar a mordomia através do conhecimento e do estudo da Bíblia? Porque ela é o manancial das águas vivas de Deus, que é fonte inesgotável de poder e capacidade para restaurar a alma e alimentar o espírito. A Bíblia, ela é a bússola para toda e qualquer situação. É Deus falando conosco. Quando eu citei o exemplo ali de que a gente tem um dos passos da mordomia é quando a gente age de acordo com o querer do nosso Senhor, a querer do Senhor. Então, quando eu falo da Bíblia, eu estou falando de entender o querer, de entender a vontade, de entender como Deus pensa e o que Deus espera de nós como Senhor, né? Então, quando a gente fala da Bíblia, a Bíblia serve como bússola. Bússola, para quem não conhece, não sabe o que é, a bússola é um equipamentozinho, normalmente bem pequeno, e tem um mapinha flexível dentro dele, onde mostra sempre o norte. E tem uma agulha imantada dentro da bússola, que essa agulha sempre aponta para o norte, sempre. Você pode rodar, pôr essa bússola em cima de uma mesa, rodar ela de todo jeito. Na hora que você parar, a agulhazinha vai parar novamente, apontando sempre para o norte. E quando a gente fala que a Bíblia é uma bússola, é porque a gente tem a percepção de que a Bíblia
e a convicção de que a Bíblia sempre aponta para Deus, sempre aponta para o nosso norte, sempre aponta para onde devemos seguir. Muitos de nós temos visto nos dias atuais as pessoas relativizando a Bíblia, tentando adaptar a Bíblia às suas convicções sociais, às suas convicções pessoais, às suas convicções políticas, né, às suas convicções comportamentais, mas não. A Bíblia não desvia do seu norte. A palavra aponta sempre para um único caminho. Então, não adianta queremos relativizar o que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala em determinadas coisas do nosso comportamento, como devem ser as nossas ações, como deve ser o nosso entendimento sobre as coisas da vida humana, né? A Bíblia está extremamente clara, e ela sempre é objetiva, né? Porque todas essas mazelas que existem no mundo de hoje, toda a vida elas existiram. Quando a Bíblia foi escrita, existia a prostituição, existia a questão do homossexualismo, existia o ladrão, existia a desonestidade, existia todas essas coisas, em menor e maior grau, de formas talvez diferentes, né? Mas essas situações já existiam quando a Bíblia foi escrita. Então, ela já foi escrita levando em consideração esses comportamentos da vida humana. Então, não devemos relativizar. Não podemos relativizar. A Bíblia é clara, específica com relação a isso. Né? Se procurarmos na Bíblia, nós vamos ter um dos pontos que hoje em dia tenta se relativizar muito, é a questão da homossexualidade. Né? A Bíblia é clara com relação a isso, no Velho e no Novo Testamento. Não adianta falar que no Velho Testamento são coisas do Velho Testamento e é coisa e que não fala nada. Tem-se coisa. Eu não vou me ater a mencionar tais versículos, porque não é o tema. Ou seja, nós exercemos a mordomia cristã quando nós nos aproximamos de Deus, do querer de Deus, da vontade de Deus, conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra. Talvez você não conheça o suficiente para poder discutir com alguém ou convencer alguém de que ele está errado. Mas, se você conhecer o suficiente para ter a sua convicção de que o conceito bíblico ele é irrevogável, é irretratável, ele não pode ser modificado ou relativizado, isso é o suficiente. Tá? Se você for capaz de se capacitar para usar a palavra, para convencer outras pessoas disso, maravilha. Também estará exercendo a sua mordomia. Bom, então, irmãos, o conhecer a palavra, o estudar a palavra, você está buscando o que Deus tem para falar com você. Então, é extremamente importante isso. Outra coisa, uma outra forma da gente praticar a mordomia do Espírito é a oração, né? É a oração diária. Né? Nós, nos nossos afazeres, nós temos milhões de atividades. Né? É escola, é trabalho, é família, é isso, é aquilo outro. E às vezes nós somos negligentes com a oração. E eu estou falando isso para mim, para você, para todos nós. Né? Então, sempre, irmãos, busquem a oração. Porque quando a gente fala com Deus, quando a gente está num processo de oração, a gente está falando com Deus. A gente precisa também expressar com Deus. A gente tem que se pronunciar. Né? Você tem que se
colocar diante de Deus como servo, né? E assim como o corpo físico, né, necessita alimentar-se, o nosso espírito ele é fortalecido através da oração. Pois quanto mais alimentamos o nosso espírito com as coisas do alto, mais fortalecidos ficaremos. Não sei se você que está me ouvindo já passou pela experiência de estar com alguma angústia, com alguma ansiedade, em que você se coloca diante de Deus, sozinho, sem ninguém, que é a melhor forma de orar. E você ora, conversa, fala, abre o coração diante de Deus. E depois você se sente, de certa forma, restaurado, renovado. Porque isso é fruto da oração. A oração também produz isso. Produz que a gente tem... Poxa, eu falei com Deus. Eu estou apresentando diante de Deus os meus problemas. Eu estou apresentando diante do meu Senhor a minha angústia e a minha necessidade. Então, a oração também faz parte da mordomia, né? Do serviço. E serviço, né? Bíblia, oração, serviço. É a prática da mordomia, levando o conhecimento e o reino de Deus aos outros. A obra redentora de Cristo não apenas salvou o homem, mas proporcionou um novo sentido na vida, oferecendo-lhe uma oportunidade, um privilégio, servir a Deus, né? E aí eu volto nos exemplos que eu dei na aula passada, de como servir a Deus, né? Não precisamos de grandes talentos. Se você tem um grande talento, um grande dom, coloque ele nas mãos do Senhor, coloque ele à disposição do Senhor. Mas se você não tem, se você acha que não tem um grande talento, um grande dom, eu posso lhe garantir que você está redondamente enganado. Todos nós temos os nossos talentos, né? Todos nós temos. E nós temos o privilégio de servi-lo, né? Então, irmãos, outra coisa, outro ponto, a adoração. Devemos lembrar-nos que Deus é espírito, e aqueles que desejam adorá-lo devem fazê-lo em espírito e em verdade, ou seja, dispensando os estímulos externos, com um coração sincero e temente a Deus. A adoração é a expressão máxima da oração. Jamais devemos confundir a adoração com louvor. Muitas pessoas confundem adoração com louvor, né? E um bom exemplo disso, pois para se louvar a Deus pelo que Ele fez, pois louva-se a Deus pelo que Ele fez ou faz, mas a gente adora a Deus pelo que Ele é, ou seja, a gente adora a Deus porque Ele é Deus, né? A gente louva porque Ele fez ou faz determinada coisa, né? E o louvor é um agradecimento a Deus. A adoração é um engrandecimento a Deus, de Deus. No louvor, às vezes, tem participação de outras pessoas. A gente pode louvar em conjunto, né? E às vezes com instrumentos musicais. Já a adoração, ela é individual. Muitas pessoas pensam que não. Mas a adoração, ela é restritamente individual. Ela nasce de dentro de nós. Você pode até estar indo em público, você pode estar até rodeado de pessoas, mas a verdadeira adoração, ela nasce de dentro de nós, em nosso espírito. No louvor são usados o corpo e a alma. Na adoração, nós usamos o corpo mortificado, ou seja, a gente se coloca como total dependente de Deus, né? A nossa alma lavada pelo sangue de Jesus e principalmente o nosso espírito, né? A adoração, irmãos, é a interligação do nosso espírito com o Espírito de Deus. É quando nós juntamos o nosso espírito ao Espírito de Deus. Principalmente
para louvar a Deus não é preciso comunhão com o Espírito Santo. Como assim? Para louvar a Deus eu não preciso ter comunhão com o Espírito Santo? Não. Pois, vamos ler lá em Salmo 148. Pegar um pedacinho lá do Salmo 148, versículo 1. Já estamos terminando, tá, irmãos? 2 minutinhos. Salmo 148. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou, e logo foram criados. E os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias, e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso, que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Pronto, até por aí já está bem. Que aí já é possível a gente ver quem que pode louvar. Só nós, que temos um espírito interligado com Deus? Não. Tudo louva a Deus. Os animais, né, a baleia, tudo. Todos os animais podem louvar a Deus. As plantas podem louvar a Deus. Né? Porém, somos chamados para adoração. Para se adorar a Deus é preciso uma estreita comunhão com o Espírito Santo, pois é Ele que nos transporta ao trono. Então, o nosso espírito é que faz a ligação ao Espírito de Deus e aí sim produz a adoração. Então, nós devemos sempre ter essa percepção de que louvar é uma coisa, adorar é outra. Entendemos? E a Bíblia fala que, aqui na conclusão, diz o seguinte, vou pedir licença para ler, porque fica melhor. O Espírito é parte integrante, somente do ser humano, o que lhe dá maior responsabilidade de adoração e comunhão com o seu Criador. Os homens naturais não conhecem a Deus, e também os outros seres que Deus criou podem chegar no máximo até louvá-lo. Mas nós, os que somos salvos, nascidos de novo, temos o privilégio, pela graça de Deus, de adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:24. Como corpo, alma e espírito. Então, amados irmãos, uma das coisas da mordomia, né, que nós vamos continuar falando sobre mordomia, tem outros aspectos da mordomia, mas hoje, alma e espírito, é para que nós enxerguemos que a mordomia com o nosso espírito e com a nossa alma, é para que nós possamos adorar a Deus em espírito, em verdade e principalmente como verdadeiros adoradores. Não sejamos como os homens, né, somente o homem comum, que não tem o seu espírito interligado com Deus. Então, amados irmãos, mais uma vez, obrigado a todos que estão assistindo. Não vou citar os nomes para eu não errar, como fiz da semana passada, mais uma vez, peço desculpas, e que Deus possa abençoá-los, né, e que tenhamos uma noite de sono tranquila, abençoada, debaixo das cobertas, né? Então vamos agradecer a Deus por este momento. Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado